Você abre os olhos. A luz do dia atravessa a cortina, mais um dia comum, certo? Você pega o celular ainda na cama, desliza a tela e então vê uma notificação estranha. Não é spam, não é engano. É uma informação clara, direta, irrefutável. Amanhã é o seu último dia de vida. Pare por um segundo e sinta isso de verdade. Não como uma hipótese filosófica distante, mas como uma realidade concreta batendo na sua porta agora. O que acontece dentro de você nesse exato momento? Talvez uma onda de pânico suba pela garganta. Talvez você sinta raiva, incredulidade ou um vazio gelado tomando conta do peito. Talvez pense, isso não pode estar acontecendo comigo. Mas está. E a partir desse instante, tudo muda. A primeira reação natural é a negação. Nosso cérebro simplesmente se recusa a processar a ideia de que o tempo acabou. Afinal, sempre existiu um amanhã. Sempre houve a promessa silenciosa de que haveria mais tempo para consertar, mais tempo para dizer, mais tempo para viver do jeito certo. Mas agora, essa promessa foi quebrada. E quando ela se quebra, algo muito profundo acontece. Você é forçado a encarar a verdade nua e crua de como tem vivido até aqui, porque nós vivemos como se fôssemos imortais. Adiamos conversas importantes, postergamos sonhos, aceitamos rotinas que nos sufocam, toleramos relações que nos esvaziam. Tudo isso sustentado por uma ilusão perigosa, a ilusão de que sempre haverá tempo. Mas e se não houver? E se o tempo que você tem for infinitamente menor do que imagina? Esse é o ponto de partida deste vídeo. Não vamos falar sobre morte como um evento distante e abstrato. Vamos falar sobre a vida que você está vivendo agora, sob a luz brutal da única certeza que todos compartilhamos. Se você ficar até o final, prometo que não sairá daqui da mesma forma. Algo vai mudar. E talvez seja exatamente o que você precisava ouvir. Agora que a notícia caiu sobre você, há uma pergunta inevitável pulsando na sua mente. O que eu fiz com todo esse tempo? E mais importante ainda, com quem eu passei esse tempo? E o que eu deixei de fazer? Vamos fazer juntos um exercício desconfortável. Um inventário brutal da sua vida. Não o tipo de reflexão superficial que você faz no Réveillon e esquece em 3 dias. Estou falando de olhar de frente para 3 áreas que definem se sua vida teve ou não significado real. Como você usou seu tempo, como tratou seus relacionamentos e quantas promessas você fez para si mesmo e nunca cumpriu. Comece pelo tempo. Pegue um dia comum da sua semana. Quanto dele foi realmente seu? Quanto você passou fazendo coisas que importam de verdade e quanto foi desperdiçado em tarefas automáticas, distrações vazias, rolagens infinitas de tela? Pense nas últimas 24 horas. Se esse fosse o último dia, você olharia para trás com orgulho ou com um aperto no peito? Agora vá para os relacionamentos. Se amanhã for realmente o fim, com quem você gostaria de estar? Feche os olhos e visualize. Quem são as pessoas que você chamaria agora, sem pensar 2 vezes? E aqui vem a parte que dói. Quantas dessas pessoas estão recebendo a melhor versão de você hoje? Quantas estão sendo negligenciadas, ignoradas ou tratadas com sobras de atenção enquanto você dedica sua energia a coisas que jamais te abraçarão de volta? E então, chegamos às promessas não cumpridas. Aquele projeto que você sempre quis começar. Aquela viagem que você jurou fazer. Aquele curso, aquele livro, aquele corpo que você prometeu cuidar. Aquela mudança de carreira que você adia há anos, porque ainda não é a hora. Quantas versões melhores de você mesmo estão enterradas debaixo de desculpas bem ensaiadas? Quantos sonhos você matou silenciosamente, um dia de cada vez, acreditando que sempre haveria um futuro mais conveniente? A verdade incômoda é esta. Nós vivemos sob a ilusão de tempo infinito.
Essa ilusão é o que nos permite aceitar mediocridade, adiar coragem e viver no piloto automático. Mas quando o tempo acaba, a ilusão desmorona, e o que resta é a realidade crua do que você realmente escolheu. Aqui está algo que ninguém te conta. Você não vai morrer apenas uma vez. Na verdade, você já está morrendo todos os dias. Não fisicamente, mas de formas muito mais sutis e silenciosas. Partes de você desaparecem sem aviso, sem cerimônia, sem que ninguém perceba. E o pior é que muitas vezes você mesmo não percebe. Pense naquela versão de você que tinha sonhos gigantes quando era mais jovem. Onde ela está agora? O que aconteceu com aquele menino ou aquela menina que queria mudar o mundo, criar algo importante, viver de forma extraordinária? Em algum momento, você enterrou essa pessoa. Talvez tenha sido aos poucos, uma concessão de cada vez. Talvez tenha sido de repente, num dia em que você decidiu ser realista e aceitar que a vida é assim mesmo. Mas o fato é, aquela versão morreu e você nem fez um funeral. Agora olhe para os últimos anos. Quantas conversas autênticas você deixou morrer porque era mais fácil sorrir e concordar? Quantas vezes você sentiu vontade de dizer não, de estabelecer um limite, de sair de um lugar que te sufocava, mas escolheu ficar calado? Cada vez que você engoliu suas palavras, uma parte da sua voz morreu. Cada vez que você fingiu estar bem, quando estava destruído por dentro, um pedaço da sua verdade foi sepultado. E os relacionamentos, quantas amizades você deixou definhar até virarem apenas nomes na sua lista de contatos? Quantas conexões profundas se transformaram em conversas superficiais de aniversário? Você já parou para pensar que essas pessoas, que um dia foram essenciais, agora são fantasmas na sua vida? Elas não saíram dramaticamente. Simplesmente morreram devagar, de inanição. Porque você não alimentou o que existia entre vocês. Até seus dias morrem. Cada manhã que você acorda sem propósito claro, cada noite que termina com a sensação de que nada realmente importou, é um dia que você não viveu de verdade. Foi apenas um ciclo biológico. Respirar não é o mesmo que estar vivo. E você sabe disso porque já sentiu a diferença. Já teve dias em que estava genuinamente presente, conectado, vibrante. E sabe como é diferente dos dias zumbi que compõem a maior parte da sua rotina. Então, aqui está a verdade brutal. Você já está praticando para a morte final. Está morrendo em doses homeopáticas, aceitando versões menores de si mesmo, permitindo que partes essenciais da sua humanidade sejam apagadas em nome do conforto, da conveniência, do medo. A grande morte, quando chegar, será apenas o ato final de um processo que já está em andamento. Agora eu quero que você faça algo diferente. Feche os olhos por um instante e construa mentalmente o roteiro do seu último dia perfeito. Se você soubesse, com absoluta certeza, que amanhã tudo acaba, como seria esse dia? Desde o momento em que você abre os olhos até a última respiração consciente antes de dormir. Visualize os detalhes. Você acorda cedo ou deixa o corpo descansar? Qual é a primeira coisa que faz? Talvez prepare um café especial, devagar, sentindo o aroma, sem pressa. Talvez ligue para alguém que ama e diga tudo aquilo que nunca teve coragem de dizer. Talvez passe o dia inteiro ao lado de quem realmente importa, sem olhar o celular uma única vez. Talvez vá para um lugar que te traz paz, caminhe sem destino, sinta o vento no rosto, observe o céu como se fosse a primeira vez. Pense nas conversas que teria. Provavelmente não seriam sobre trabalho, contas ou fofocas vazias. Seriam conversas verdadeiras. Você falaria sobre gratidão, sobre amor, sobre arrependimentos. Pediria perdão a quem magoou. Agradeceria a quem fez diferença. Olharia nos olhos das pessoas e diria, sem filtros, o quanto elas significam para você. Nesse último dia,
Não haveria espaço para máscaras ou diplomacia social. Só verdade crua. Agora, segure essa imagem na mente e faça outra coisa. Compare com o dia que você viveu ontem. Como foi seu dia real? Você acordou correndo, já irritado antes mesmo de levantar da cama? Passou horas no trânsito ou em reuniões que poderiam ser um e-mail? Almoçou rápido, mal sentindo o gosto da comida? Rolou o feed do celular por quanto tempo, vendo vidas de estranhos enquanto a sua passava em branco? À noite, caiu exausto no sofá, assistindo qualquer coisa só para desligar o cérebro. E foi dormir com aquela sensação amarga de que mais um dia se foi sem deixar marca nenhuma. Sente o abismo entre os dois cenários. Esse abismo não é só uma diferença de agenda, é a distância brutal entre quem você realmente é e quem você está sendo. Entre a vida que seu coração deseja e a vida que você está aceitando por omissão. Se o seu último dia ideal é radicalmente diferente do seu dia comum, existe algo profundamente errado acontecendo. E você sabe disso. A pergunta que fica é esta: por que você precisa estar à beira da morte para viver do jeito certo? Por que a urgência do fim é necessária para acordar a versão verdadeira de você? E a mais importante de todas, se você continuar adiando, quantos dias você ainda vai desperdiçar antes de perceber que cada um deles poderia ter sido vivido como se fosse o último? Existe uma lista invisível dentro de você. Uma lista de coisas que precisam ser ditas, mas que você carrega em silêncio há meses, talvez anos. São palavras engasgadas, verdades guardadas, frases que ficaram presas na garganta porque o medo sempre foi maior que a coragem. E agora, com a consciência de que o tempo acabou, essas palavras sobem à superfície como fantasmas cobrando atenção. Pense em alguém a quem você nunca pediu perdão. Você sabe exatamente quem é. Aquela pessoa que você magoou, decepcionou ou abandonou sem explicação. Você pode até ter justificativas bem construídas na sua cabeça, mas no fundo sabe que deveria ter voltado e dito: eu errei. Me desculpe. Só que foi mais fácil seguir em frente, deixar o tempo apagar, fingir que não importa mais. Mas importa. E você sabe que se amanhã fosse o fim, essa conversa estaria na lista do que não pode ficar pendente. Agora pense em alguém a quem você nunca agradeceu de verdade. Não um obrigado automático jogado no ar, mas um agradecimento profundo, olho no olho, onde você diz exatamente o que aquela pessoa significou para você. Pode ser alguém que te apoiou quando ninguém mais acreditava. Pode ser quem te ensinou algo essencial. Pode ser até alguém que nunca saberá o impacto que teve na sua vida, porque você nunca teve coragem de dizer. E agora o relógio está acabando. Existem também os limites que você nunca colocou. Às vezes, em que aceitou ser tratado com desrespeito porque confrontar era desconfortável demais. As relações onde você se anulou para manter a paz, mas perdeu a si mesmo no processo. Se você soubesse que não há mais amanhã, teria coragem de olhar para essas pessoas e dizer: não aceito mais isso? Ou ainda, escolheria morrer calado, preservando uma falsa harmonia que só te corrói por dentro? E talvez a conversa mais difícil de todas seja aquela que você nunca teve consigo mesmo. Quantas vezes você prometeu mudar, recomeçar, ser mais honesto com quem você é de verdade? Quantas vezes jurou que iria parar de viver no automático, que iria buscar o que realmente deseja, que iria respeitar seus próprios valores? Mas toda vez você encontrou uma desculpa, um motivo para adiar só mais um pouco. E a conversa interna ficou pela metade, suspensa no ar, esperando um momento que talvez nunca chegue. A verdade incômoda é que você sabe exatamente o que precisa dizer e para quem precisa dizer. O problema nunca foi falta de clareza, foi sempre falta de coragem.
Porque essas conversas exigem vulnerabilidade, exigem risco, exigem que você exponha partes de si que prefere manter escondidas. Mas quando o tempo acaba, o medo perde completamente o sentido. O que resta é só arrependimento pelas palavras que ficaram presas para sempre. Aqui está uma ideia que pode soar estranha, até perturbadora. E se descobrir que amanhã é seu último dia, fosse, na verdade, a melhor coisa que poderia acontecer com você agora? Não pela morte em si, mas pelo que ela faz com a ilusão que te mantém preso. Porque a verdade é que você vive anestesiado. Não por escolha consciente, mas porque a rotina, a previsibilidade e a falsa sensação de segurança criam uma névoa ao redor da sua vida. Você acorda, cumpre obrigações, distrai a mente, dorme, repete. Nesse ciclo hipnótico, você esquece o que realmente importa, esquece que está vivo, esquece que cada dia é uma oportunidade única que jamais voltará. A consciência da finitude é o antídoto mais brutal e honesto para esse estado de sonambulismo. Quando você sabe que o tempo acabou, algo extraordinário acontece. Toda a gordura da vida é cortada instantaneamente. As preocupações pequenas evaporam. As opiniões alheias perdem completamente o poder. As comparações ridículas nas redes sociais viram pó. Aquela reunião estressante, irrelevante. Aquela briga boba por orgulho, patética. O medo do julgamento, risível. De repente você enxerga com clareza absurda o que sempre esteve ali, mas que você se recusava a ver. A maior parte das coisas pelas quais você se preocupa não significa absolutamente nada. E o que sobra é o essencial. As pessoas que você ama de verdade. As experiências que te fazem sentir vivo. A autenticidade que você sufocou por tanto tempo. A coragem de ser quem você realmente é, sem pedir licença. O último dia te dá permissão para viver sem medo, porque não há mais nada a perder. E essa permissão, ironicamente, é o que você sempre precisou, mas nunca se deu. Pense nisso. Quantas das suas decisões diárias são baseadas em medo? Medo de falhar, de decepcionar, de ser rejeitado, de não ser o suficiente. Você passa a vida inteira construindo muros de proteção, acumulando seguranças falsas, adiando o que realmente deseja, porque o risco parece grande demais. Mas quando você olha a morte nos olhos, o medo se revela pelo que sempre foi, uma prisão voluntária. E você percebe que o único risco verdadeiro é chegar ao fim, sem nunca ter vivido de forma plena. A consciência da morte não te enfraquece, ela te liberta. Te força a distinguir o urgente do importante, o superficial do profundo, o passageiro do eterno. Te obriga a parar de desperdiçar energia com batalhas insignificantes e focar no que deixará marca real. É como se alguém ligasse as luzes de repente numa sala escura onde você estava tropeçando há anos. Dói nos olhos no começo, mas finalmente você consegue ver o caminho. Então talvez a morte não seja a inimiga, talvez ela seja o espelho mais honesto que você tem. E talvez a maior tragédia não seja morrer, mas viver como se você nunca fosse morrer, desperdiçando dias preciosos em trivialidades, enquanto o essencial espera, negligenciado, do outro lado da sua coragem. Aqui está o paradoxo mais poderoso de todos. Você não sabe quando será seu último dia, pode ser daqui a 50 anos ou daqui a 50 minutos. Nenhum de nós tem garantia de nada além deste exato momento. E é justamente essa incerteza que pode se tornar a ferramenta mais transformadora da sua vida, se você tiver coragem de usá-la. A questão não é viver todos os dias em pânico existencial, checando sintomas e tendo crises de ansiedade. Não é sobre drama, é sobre lucidez. É sobre acordar com a consciência nítida de que este dia, este que está começando agora, pode ser tudo o que você ainda tem. E se for,
O que você vai fazer com ele? Vai desperdiçar em distrações vazias ou vai extrair cada gota de significado possível? Imagine viver com um pacto interno. Todos os dias, você toma pelo menos uma decisão que só tomaria se soubesse que o tempo é limitado. Pode ser uma microdecisão aparentemente simples, mas profundamente significativa. Ligar para alguém que você ama e dizer isso em voz alta, sem esperar uma data especial. Recusar uma tarefa que drena sua alma só porque é esperado de você. Passar meia hora fazendo algo que te dá alegria pura, sem culpa, sem produtividade como desculpa. Estabelecer um limite com alguém que te desrespeita. Começar aquele projeto que você adia há meses. Escrever aquela mensagem de perdão ou gratidão que está entalada no peito. Cada uma dessas escolhas pode parecer pequena isoladamente. Mas quando você as acumula dia após dia, algo extraordinário acontece. Você para de viver no modo sobrevivência e começa a viver no modo presença. Você deixa de ser refém do futuro incerto e das desculpas do passado. Você se ancora no único tempo que realmente existe, que é agora. E nesse agora, você tem poder absoluto. Porque a verdade final é esta: você não controla quantos dias ainda tem pela frente. Nenhum planejamento, nenhuma preocupação, nenhuma obsessão com saúde ou segurança vai te dar essa garantia. A morte vai chegar quando quiser, e você não terá voto nessa decisão. Mas você tem total controle sobre o quão vivo você está em cada dia que recebe. Você escolhe se vai habitá-lo plenamente ou se vai atravessá-lo como um fantasma, esperando um momento melhor que pode nunca vir. Então aqui está o convite final. Pare de adiar a vida verdadeira. Pare de guardar as melhores versões de você para ocasiões especiais que podem nunca acontecer. Pare de aceitar migalhas de existência quando você poderia estar se alimentando de experiências reais, conexões profundas, autenticidade crua. O dia de hoje é tudo o que você tem de concreto. Não desperdice esperando permissão, esperando estar pronto, esperando o momento perfeito. Viva como se cada dia pudesse ser o último. Não porque você tem medo de morrer, mas porque você finalmente entendeu o valor absurdo de estar vivo. E quando a morte chegar, que te encontre exausto de tanto viver, não cheio de arrependimentos por nunca ter tentado. O que você vai fazer com o dia de hoje? A escolha sempre foi e sempre será inteiramente sua.